Eu vou ao Momento Quatro Patas com o nosso querido Saul Cortez. Saul, seja bem-vindo ao Momento Quatro Patas. Bom dia, Saul. Olá, olá. Bom dia, Carlos Cavalcante. Bom dia, Wilson Mancini. Bom dia, Alan Jordan. Bom dia, você, ouvinte do FM 7 horas. Olha, há um alerta aí no Rio Grande do Norte, são 7 horas mais 35 minutos. Há um alerta aí. E tem um surto de doença transmitida, por gatos. Uma morte, inclusive, foi confirmada. O senhor teve conhecimento disso? Sim, Carlos. Isso, a gente está falando da esporotricose, né? É uma doença que não é comum aqui na nossa região, principalmente aqui na região de Mossoró. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente já tem vários casos, né? Mas aqui não acontece de forma esporádica, né? É um fungo. Esse fungo normalmente é encontrado na terra e nos períodos mais úmidos do ano e em regiões mais úmidas, porque é uma doença que se prolifera muito em regiões quentes e úmidas, você começa a ter casos da doença. Normalmente ela era conhecida como doença de jardineiro, porque normalmente quem pega na terra e está muito susceptível, né? Já que esse fungo se encontra na terra. Porém, os gatos eles acabam estando mais susceptíveis. Na verdade, essa doença pode pegar em gatos, em cães, em seres humanos, em mamíferos de maneira geral. Esse fungo ele pode, né, acometer essas espécies. Mas, Carlos, os gatos estão mais susceptíveis pelo simples hábito de sempre cavar para enterrar suas fezes, né? Então esses fungos eles se alojam ali nas unhas e o animal, quando se coça, ele acaba inoculando no rosto, na face e começa a ocorrer lesões de pele. O contato direto, né, é a forma mais comum de contágio. Então, de um gato para o outro, por exemplo, de um gato para o ser humano. É necessário haver alguma lesão na pele para que o fungo se instale, encontre um ambiente adequado. Mas o problema é que é muito comum a gente ter microlesões na pele, na região das unhas, né, na região do corpo. Então, é uma doença que tem 3 fases distintas. A primeira é um problema de pele comum, né, onde tem lesões, inflamações, erupções. Porém, sem o tratamento adequado, esse fungo pode migrar para o sistema linfático, né, atingir corrente sanguínea também. E numa segunda fase, você tem uma doença um pouco mais grave e ela pode atingir alguns internos, né? Eu já peguei casos, por exemplo, de gatos com o pulmão todo comprometido pela esporotricose. E ela pode sim ser letal, tanto nos gatos, nos cães, como nos seres humanos. E o mais preocupante nisso tudo é que já temos aí 131 pessoas que foram diagnosticadas com um caso de óbito. Isso. Um caso de óbito. Exatamente. Veja, é uma zoonose, né? É uma doença que passa para o ser humano. Como hoje a gente não tem mais contato com terra diretamente, como tinha antigamente, então normalmente o gato acaba sendo aquele animal que pega a doença e traz para dentro de casa. É muito comum em gato de rua, né? É uma doença que também é facilmente tratada quando é simplesmente um problema de pele, mas vira um problema grave quando atinge órgãos internos. O cuidado em si que a gente deve ter, né? Você que cria o seu gatinho, o seu cãozinho, identificou o animal com um problema de pele, principalmente lesões na região do rosto, das orelhas, procurar um médico veterinário para identificar qual é aquele problema e, seja esporotricose ou até outra coisa, fazer o tratamento, né? Evitar contato direto se o animal está com essas lesões, então de repente usar uma luva, né? Usar uma toalha, um pano, né? E evitar pegar diretamente no animal, já que a forma de contágio é contato direto e principalmente gatos que gostam de arranhar, né, pode transmitir dessa forma. O centro de zoonose, ele é uma ferramenta importante do poder público exatamente para casos como esse. Tem, né? Inclusive uma criança, para você ter uma ideia, teve uma criança que está com um caso aí grave,
está com caso grave. O pessoal da família está preocupada, viu? Devido a uma criança, um adolescente de 15 anos, viu? De 15 anos com um possível caso de calazar aqui em Mossoró. Também é uma zoonose, né? Doença que é transmitida através da picada do mosquito flebotomídeo. Os cães, eles servem como reservatório. O mosquito pica o cão contaminado e pica o ser humano, transmitindo a doença. Eu já conheci muito trabalho do Centro de Zoonose no sentido de combate ao calazar, né? Eliminando reservatório, animais doentes. Hoje em dia o calazar é uma doença que pode ser tratada, existe medicamento próprio para isso, né? Mas as ações de prevenção ao calazar, ao meu ver, ela deve ser com foco no combate ao mosquito, né? Porque quando você faz o controle em cima do reservatório do cão doente, normalmente é uma medida que traz muito problema. As pessoas querem esconder os animais e tal. E como hoje os cães podem ser tratados, então de repente é uma alternativa. Mas um centro de zoonose forte e atuante, ele é peça-chave para o combate a essas doenças de animais que podem passar para o ser humano. O calazar é uma doença que afeta órgãos internos, né? A leishmaniose visceral. A gente tem uma forma também, a leishmaniose tegocutânea, que atinge a pele, e essa daí traz apenas lesões de pele, erupções, mas a que a gente tem aqui mais comum é a visceral. Mata sim, Carlos, o tratamento ele é longo, muitas vezes é doloroso, né, através do uso de aplicações de glucantime ou anfotericina B, em caso de recidiva. E infelizmente, o combate ao vetor é a forma mais adequada de prevenir a doença, né? E aí você tem uma ação do Centro de Zoonose que pode minimizar os casos de leishmaniose ou até evitar. E infelizmente a gente ainda vê situações de pessoas, né, seres humanos acometidos pela doença. Obrigado pela sua participação, mais uma vez, no Momento Quatro Patas, Saulo. Eu agradeço a participação, né? E a gente está sempre aqui nas terças-feiras, né, no quadro Momento Quatro Patas, trazendo informações, tirando dúvidas dos nossos ouvintes, né? E nas quintas-feiras, no Show 93 com o Wilson Mancini. Conversamos assim com o Saulo Cortez no Momento Quatro Patas, dentro do FM 7 horas.